Olá, eu sou o Rafael do canal do Aquarista Amador e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os 5 itens principais na montagem de um lago. Se você é novo no hobby e está começando agora, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz muita dica sobre a montagem de lago ornamental e também eventualmente a gente fala de aquários. Se você já está no hobby há mais tempo, fica por aqui também que tem muita coisa que você pode aprender nesse canal. Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo e comenta, que isso é sempre importante para o crescimento do canal e também do vídeo. Vamos começar esse vídeo lembrando que temos também o Instagram, @aquarista_amador, link está aqui na descrição, para você conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos, ver a gravação aí durante os bastidores e também tem conteúdo exclusivo que só sai lá no Instagram, então corre lá para olhar. Você vai notar que a descrição desse vídeo aqui abaixo também é bem extensa, porque eu vou colocar links específicos para cada tema, para cada vídeo, para que você consiga entender um pouquinho mais de cada assunto. Claro que senão esse vídeo ficaria gigantesco. Se você quer simplificar todo esse processo de montagem, indo direto ao assunto, tendo um manual passo a passo em vídeo de como montar o seu lago, lá no site da Lago Carpa você encontra o Kit Lago. Tem link aqui na descrição, junto com todos os outros itens que você vai precisar para montar o seu lago. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes para facilitar o entendimento. O primeiro deles, a manta impermeabilizante. Na sequência a gente vai falar sobre filtros, esterilizadores, substratos e por último as rochas. Então eu vou dividir cada tópico desses mais algumas vezes, mas a estrutura básica é essa. Um lago ornamental é um sistema fechado, onde existe recirculação de água para que seus peixes tenham uma boa qualidade de vida. Para isso ela é filtrada e mantém sempre um aspecto saudável para eles. Para manter essa água confinada sem vazamentos, nós precisamos de uma manta impermeabilizante. Hoje no mercado existem duas grandes opções, que é a manta EPDM e a manta PVC. As duas são muito similares na sua aplicação. Existe gente que vai dizer que a manta EPDM é muito melhor. Eu particularmente discordo, eu já utilizei as duas mantas e eu vejo que a grande diferença delas basicamente está principalmente na questão da manta EPDM poder ser utilizada em temperaturas muito abaixo de zero. Coisa que a gente não enfrenta aqui no Brasil. Algumas poucas regiões do Brasil têm temperatura abaixo de zero e mesmo assim é a temperatura ambiente, não é a temperatura do solo. Então a manta PVC, ela atende muito bem o público brasileiro e ela é muito, mas muito mais barata do que a manta EPDM. E ainda assim a durabilidade dela é tão alta quanto, a resistência também é muito similar e a diferença de preço entre as duas não justifica. Existem outras mantas no mercado que eu vou evitar falar aqui, talvez eu possa até citar como a manta PED, que eu vejo muita gente colocando como opção, porém os testes feitos aqui pela Lago Carpa mostraram que não é um material muito bom. Ela resseca com o tempo, ela quebra, então eu sempre contraindico esse material. Então o melhor material hoje, na minha opinião, custo-benefício, são as mantas de PVC. Entrando no tópico da filtragem, agora a gente vai se alongar um pouco mais. A gente primeiro vai falar dos tipos de filtro. Existem 3 tipos básicos de filtro, existem mais, é lógico, mas a gente vai ficar nos 3 principais aqui. Eu tenho uma colinha aqui, por isso que eu fico olhando para baixo. Nossa, que susto! A carpa deu um pulo ali atrás. Vamos continuar. Então tem o filtro por gravidade, que também é conhecido como filtro hobby, que é um filtro que você já compra pronto, tem lá no site da Lago Carpa também, você vê a especificação em litros e ali dentro tem as mídias que vão resolver o seu problema. Esse filtro tem vantagens e desvantagens. Vantagem dele, ele é muito fácil de ser instalado, ele é prático, você coloca ali, faz a manutenção, é tudo muito rápido. E uma desvantagem, que não chega a ser uma desvantagem, é que ele fica acima do nível do lago, então você vai ter que esconder ele muito bem, usando paisagismo e tudo mais, porém é super possível. Existe também o filtro pressurizado, como é utilizado num laguinho que tem aqui do lado, a gente também mostrou aqui no canal o processo de construção. Os filtros pressurizados, eles não são recomendados para lagos de grandes volumes. Eu vejo aí no mercado algumas fabricantes mostrando filtros e dizendo que eles têm capacidade de até 10 mil litros. Na prática, não é o que acontece. Talvez tenha mesmo, mas aí seria uma condição com poucos peixes, que a grande maioria de nós não quer. A gente quer ter peixe, a gente monta um lago para ter peixe.
Então o filtro desse tipo pressurizado, talvez ele vai ser algo que não vai atender todo mundo. Mas existe sim uma grande aplicação, como a gente pode mostrar nesse laguinho que está lindo aqui há uns 2, 3 anos já e continua com uma qualidade de água impecável e com os animais sempre saudáveis. E por fim, o sistema de SAMP lateral, que é o sistema de filtragem que eu utilizo no meu lago. Ensinamos aqui no canal um passo a passo de como montar e é um dos vídeos mais acessados. E por último, a bomba, que é o que vai movimentar essa água através do filtro e através do nosso lago. A bomba é um item muito importante que você precisa prestar bastante atenção na hora de comprar. Eu particularmente sempre optei pelas bombas do OceanTech, as bombas eletrônicas, porque essas bombas economizam muita energia elétrica, que é um dos custos que a gente tem no nosso lago na manutenção do dia a dia. Tanto na hora da aquisição ela tem um bom valor, como também na questão do gasto energético. Existem bombas que estão com um preço muito similar, às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho mais alto, mas que por não serem eletrônicas, elas consomem muito mais energia, fazendo com que ao longo de um ano você gaste o dobro do que precisaria. Independente do tipo de filtro que você optar, dentro desse filtro nós sempre vamos ter camadas principais aí que vão ser iguais. Camada mecânica, camada biológica e camada química. A camada química, muita gente acaba não optando no lago ornamental. E realmente dá para montar um bom lago sem ter uma filtragem química. A primeira delas que eu citei é a camada mecânica. Existem aí no mercado as escovas de filtragem, que são materiais laváveis, mas hoje o grande item, o principal item, acaba sendo ainda a manta acrílica. Essa manta acrílica precisa ser não resinada e não siliconada. Então não adianta ir numa loja de aviamentos e comprar lá aquele enchimento de edredom. Infelizmente ele até vai funcionar, porém ele vai sair muito mais caro, porque ele entope rápido, a água não passa, ele não segura a sujeira do mesmo jeito do que aquele que não é resinado e nem siliconado. E após essa camada mecânica, a gente passa para a camada biológica. Essa sim, na minha opinião, é o item mais importante do lago e é onde mais as pessoas tentam economizar dinheiro, infelizmente. Na camada biológica, nós vamos ter alguma estrutura lá dentro para que se formem as colônias de bactérias. O que filtra realmente a água são essas bactérias nitrificantes, que são bactérias saudáveis para o nosso sistema, que são bactérias que a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar delas. A gente não pode jogar, lavar com água com cloro, por exemplo, para não matar elas, elas são sensíveis. A gente não pode deixar o nosso filtro desligado nunca, porque senão elas ficam sem oxigenação e morrem. Então existem vários meios de colonização para as bactérias filtrantes. Os principais e o que eu mais recomendo hoje é o Bioglass, tá? Que é um material filtrante de alta porosidade, que ele tem uma eficiência muito grande no lago ornamental. Existe também a mídia, por exemplo, a K1, que é uma mídia fluidizada, que vai exigir um outro sistema de filtragem preparado para ela, que também sim é muito eficiente, mas que no geral, para a grande maioria de nós, o Bioglass é o ideal. Talvez se você tem um sistema de filtragem muito pequeno em relação ao tamanho do lago, uma área muito limitada, talvez você vá precisar optar por mídias filtrantes de alta eficiência, de alto desempenho. Dentre elas, a que tem o melhor custo-benefício é a Sikem Matrix. É um material poro, extremamente poroso, que em pequenas quantidades ele consegue dar conta até de um lago razoável. Porém, ele tem um custo de aquisição um pouco mais alto, por isso eu acabo utilizando sempre o Bioglass, que é um material filtrante de ótima qualidade, que exige pouca manutenção e é algo que você vai comprar uma vez apenas. Ele vai levar muito tempo para ir quebrando e deteriorando, mas muitos anos até para você precisar repor esse material. Por isso ele pode parecer um pouco caro, mas no fim das contas ele se torna barato, já que ele é adquirido apenas uma vez. E por fim, então, chegamos à filtragem química. A função da filtragem química no nosso lago seria remover metais pesados, cloro, outros elementos que não deveriam estar no lago e que a nossa filtragem biológica não tem esse papel, ela não consegue lidar com isso. A filtragem biológica lida com matéria orgânica, cocôzinho de peixe, resto de folha, de planta e qualquer outro tipo de matéria orgânica que esteja no lago. E a química, então, vai retirar os outros compostos que a mecânica não dá conta. Uma das vantagens extras aí da filtragem química é que ela pode remover e eliminar qualquer tipo de odor. Mas com uma filtragem biológica adequada, você não deveria ter nenhum tipo de odor aí no seu lago. Existe uma outra filtragem química que é o ozônio, mas eu vou deixar para falar dela daqui a pouco junto com esterilizadores.
E também na filtragem química ainda você pode utilizar a zeólita. A zeólita é um mineral de origem vulcânica que ela serve para ajudar a neutralizar, para ajudar a absorver amônia e nitrito do nosso sistema. Esses dois componentes eles são resultados aí de uma filtragem ineficiente. Então elas podem estar presentes no nosso lago, pode acontecer alguma coisa inesperada, acabar tendo um pico de amônia, de nitrito no nosso lago e a nossa filtragem demorar um pouco para processar tudo isso. Então eu diria que a zeólita ela acaba sendo muito eficaz como um meio emergencial. Você pode usar ela com frequência sim, mas com cuidado, porque se ela saturar e você tiver um pico de amônia, ela não vai conseguir remover. Então você precisa trocar com frequência se você vai usar de forma constante. Mas você não deve encarar a zeólita como um mineral de uso frequente no lago. Ela realmente pode ser usada sim, mas o ideal é que você tenha ela já sobressalente em casa, para o caso de uma emergência, como até eu mesmo já tive e já mostrei aqui no canal. Chegamos por fim então nos esterilizadores. A gente não costuma chamar de filtro UV, embora muita gente chame assim, ele não é um filtro, porque ele não vai remover nada da água. O esterilizador ele vai fazer isso que o nome diz, ele esteriliza a água. Depende de como você usar, ele vai apenas matar as algas presentes no nosso sistema. A gente não quer que a nossa água fique verde, tá? A gente não quer isso, a gente quer a nossa água sempre cristalina. Então ele vai matar toda essa alga verde que se cria na água. A gente não está falando de pedras nem de substrato, a gente está falando apenas da água para deixar ela sempre cristalina. Eu já expliquei todo o mecanismo de funcionamento do UV aqui no canal e você pode ver isso aqui na descrição ou no card que está aparecendo. Basicamente ele impede que essa alga verde presente no nosso lago se reproduza, aumente em quantidade e torne a nossa água opaca, deixe de ser cristalina. Então, uma vez que ele impede ou que até que ele mata essa alga verde, o nosso filtro lá na filtragem mecânica vai capturar isso. Esse esterilizador ultravioleta, ele é obrigatório sim se você quer sempre ter a sua água cristalina, desde o primeiro dia de montagem para sempre. Eventualmente, você pode também deixar de usar o esterilizador ultravioleta e ter água cristalina. Talvez você vá encontrar muitos exemplos de sucesso na internet. Mas isso depende de ter sombra, de ter uma filtragem muito potente, nenhum desregulamento, nenhuma desregulagem na filtragem e carece de um monte de outras condições para isso acontecer. Agora, com uma filtragem biológica legal e também um esterilizador ultravioleta, a sua água vai ser sempre cristalina. Mas ainda assim, ela pode acabar ficando com um aspecto um pouco mais amarelado. Isso também é natural de acordo com a ração que você usa, com folhas que venham a cair no lago. Isso pode acontecer, isso não é o fim do mundo. Então, para isso, existe mais um equipamento que ele é um extra na filtragem. Ele não é algo obrigatório e ele também não é algo que por si só vai deixar a água totalmente limpa. Ele ainda precisa ser utilizado com filtragem biológica e com esterilizador UV. E a gente está falando do ozonizador. O ozonizador vem se popularizando no Brasil há algum tempo já. E principalmente nos lagos ornamentais, onde vem o principal uso dele, que ajuda a deixar aquela água com um tom azulzinho, aquela coisa calmante, aquela coisa que todo mundo quer no seu jardim. Existem muitas marcas, algumas importadas, algumas nacionais, e eu já mostrei aqui no canal, já falei do esterilizador da Lago Carpa. Esse esterilizador é aquele que eu aprovo, que eu utilizei e cheguei num bom resultado. Eu não estou dizendo que os outros não funcionam, mas eu tive muitos amigos sim que optaram por outras marcas e que acabaram não tendo o resultado que esperavam. Eu utilizei o da Lago Carpa e recomendo, tá? Então fique à vontade, você pode usar aquele que você quiser, mas eu só falo aqui do canal das minhas experiências. E a gente vai falar agora então do substrato, que muita gente não dá importância para o substrato na montagem do lago, mas ele é capaz de dar aquele tchan no lago. Dá uma olhada nesse lago aqui com areia branca no fundo. Essa areia branca é uma areia de quartzo, existem algumas opções no mercado. Essa areia não é cara, ela é super barata. Aqui na Lago Carpa ela está custando hoje, na data da gravação desse vídeo, R$ 27,00 o saco de 40 quilos, mais ou menos 40. Um saco cobre uma área de 1 metro quadrado. Então se você tiver um laguinho de 2 por 2, vão apenas 4 sacos de areia. O que complica um pouquinho é que ela é pesada, então o transporte é só por transportadora. Mas hoje tem várias opções de transportadora no mercado e isso acaba favorecendo para que você receba o produto um pouco mais barato. Mas o produto em si, a areia em si, eu considero super barato. Quem já comprou substrato para o aquário sabe que o substrato de aquário é muito mais caro. Costuma custar aí 5, 10 reais o quilo, né? E aqui a gente está falando de um sacão de 40 quilos. Mas se você optar por outros tipos de substrato, tome cuidado.
Substratos muito grossos, pedras grandes, por exemplo, vão favorecer a entrada de sujeira lá no meio, sujeira essa que não vai para a filtragem, vai ficar apodrecendo ali e gerando amônia. Então, use um substrato fino e que não altere o pH do seu lago. Se você usar um substrato que jogue o pH para cima, pode te causar um monte de problema. Isso porque o pH pode causar problemas de saúde no peixe. Cada peixe que a gente vai optar, como as carpas, por exemplo, tem uma faixa de pH seguro para você criar. E se o pH estiver mais alto ou muito mais baixo do que isso, pode ser um problema. Se o pH está baixo, é fácil de subir. Você pode usar conchinhas moídas e outros, como a limeda, que é conchinha moída própria para isso, que vão te ajudar a fazer o pH subir. Agora, fazer o pH baixar é quase impossível. É quase impossível porque você não tem como remover esses sais da água, esses minerais da água. Então, por isso é interessante fazer um lago que seja zerado, que tenha um pH neutro. E por último, a gente vai falar das rochas, que também tem essa mesma característica. Você tem que cuidar com o tipo de rocha que você usa para que o seu pH não seja muito alto. Porque já aconteceu o caso de inscrito meu aqui ter que desmontar o lago inteiro, procurar rocha por rocha para ver de onde vinha essa alcalinidade da água. Uma das formas de testar a rocha, não é a que eu mais gosto, mas é a mais prática, leva uma faquinha, raspa a rocha, pinga algum tipo de ácido em cima. Borbulhou é sinal de que essa rocha tende a alcalinizar a água. Outra forma é, pega uns exemplares desse tipo de rocha, coloca num balde, mede o pH desse balde antes e depois de uns 2 dias e vê se ele ficou alterado. Areia, o substrato, também é a mesma coisa. A gente sempre tem que dar preferência para rochas aqui como essas. Claro que na minha região a gente é favorecido com rochas de rio, que são lisas, que não tem nenhum tipo de ponta e favorecem bastante a qualidade de vida dos peixes. Mas também é possível utilizar rochas que têm mais pontas e outros tipos de coisa. Ou também não utilizar rocha nenhuma. O que você tem que tomar cuidado é justamente observar os seus peixes se eles não estão se esbarrando, se arranhando nessas rochas, ok? Bom pessoal, acho que conseguimos chegar ao final do vídeo de forma satisfatória. A ideia desse vídeo surgiu numa palestra que eu dei essa semana para o pessoal da Medicina Veterinária, do curso de Ciências Biológicas, lá da Unip, o grupo GEAS. Então eu queria agradecer muito pelo convite que acabou resultando nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e é muito importante ter você por aqui. Tchau, tchau!